pessoas, este é mais um vídeo meu aqui na internet. Vocês não estão reconhecendo o cenário, porque nós estamos aqui no fantástico e fabuloso YouTube Space, já ia falar Space Today, no YouTube Space, aqui no Rio de Janeiro. E, estando no Rio de Janeiro, aproveitei para encontrar com meu amigo Felipe. Grande Peru. Tudo bom? Felipe, Tudo bom, cara. Fale para as pessoas que eventualmente cometam o crime de não lhe conhecer, quem é você? Faço astronomia na faculdade, tenho um canal chamado Café e Ciência, para tratar de assuntos sobre astronomia e exploração espacial. Olha que coisa extraordinária. Eu conheci o teu canal, acho que tinha o quê? 1000 inscritos, nem isso. Acho que menos, cara. Menos, eu acho né? que menos. Foi um vídeo chamado Definição da Ciência, o que é ciência. Sim, eu lembro. Que era uma coisa super teórica, você tomando um cafezinho. Tinha até cabelo. Você tomando um cafezinho e acabou. E eu falei, nossa... Eu falei assim, pô, o que o cara tá falando, meu Deus? Depois eu fui assistir, realmente o canal do cara é muito bom. Afinal de contas, o pessoal fala Rime ou Jaime? É Jaime. Felipe Jaime. Você é parente de alguém famoso também, né? Francis Jaime. Francis Jaime. É de Bossa Nova. Mas eu não tenho contato com ele, brigou com família, primo de não sei quantas contas, aí um tinha mais dinheiro que o outro, pegou a mulher do outro, e... eu tenho algumas... Eu sou a ramificação pobre da família. Não, eu tenho esse problema também. Eu sou o lado pobre da minha família. Minha família tinha um monte de gente rica. Tem um pessoal famoso também. Agora tem eu. A gente estava bolando aqui que temas que a gente ia abordar em conjunto aqui no YouTube Space. Vai sair um vídeo no canal dele também. Ou 2, né? Não sabemos ainda. E a gente estava falando que assim, eu sou um paleontólogo. Ele é astrônomo. Ou estudante de astronomia, né? Você tá em qual... Não, na universidade, né? Então, tá no informação. caminho. Tá no caminho, mas já manja o suficiente. E nós dois temos uma área de pesquisa que pode ser considerada inútil, né? Por um monte de pessoas. Porque... Pra que adianta? Já teve pessoas gravando vídeo na internet falando que coisa mais inútil ficar cavucando osso velho. E eu já vi muitas pessoas falando, a NASA fica gastando bilhões de dólares pra ficar olhando pro céu, o que me interessa, a galáxia que tá não sei aonde, a nebulosa do não sei das quantas. Isso daí é só um gasto de dinheiro inútil. E muito dinheiro. Então eu falei, a gente pode discutir um pouco sobre isso, sobre a questão de ciência inútil. Já tem um vídeo no meu canal falando sobre ciência inútil paga com o seu dinheiro, né? Falando que os problemas não são exatamente, né? Não é negando a existência do problema, mas dizendo que ele não é causado exatamente pelo que as pessoas dizem que é causado, né? Sempre que aparece alguém com uma solução muito simples para o problema, desconfie. Provavelmente essa pessoa ou não sabe o que está falando, ela está te enganando, né? Geralmente é isso. Ou ela não tem a menor ideia do que ela está falando, ou ela está enrolando você. Mas assim, eu não sei da parte da paleontologia, aí eu gostaria de te ouvir sobre isso, mas em astronomia e astronáutica, é importante até, apesar de ter vários pontos ali onde eles se conectam, as duas disciplinas se conectam, ainda assim é separado, né? Se você for numa universidade ali, nos doutores, nos mestres, nos pesquisadores de astronomia, você não vai ver eles falando sobre sonda, sobre satélite, sobre o dia do eclipse, do próximo trânsito de não sei o que e tal. Você vai ver ele falando de coisas muito técnicas, entendeu? Galáxias, por exemplo, se elas giram, não giram, quando é que acaba o gás para formar estrelas, entendeu? Cosmologia composição também. De gases e Você vai ver coisas muito específicas. Isso, inclusive, é uma das coisas que eu mais gosto de poder ficar em cima do muro, vamos dizer assim, entre a divulgação ali e a academia, porque eu tento tirar o melhor proveito dos dois. Isso muita gente lá no meu canal sabe, mas grande parte das coisas que eu aprendi de astronomia, me desculpe se eu estiver quebrando o sonho de muita gente, mas não foi na faculdade. Eu ainda acho que a gente tem muita gente boa, pelo menos eu reconheço, eu vejo professores, eu vejo colegas assim de doutorado, mestrado, que eu olho para essas pessoas e falo, cara, essas pessoas vão ser magníficas. Não, mas serão magníficas, e elas já são, assim, eu vejo elas lutando assim, tirando notas incríveis, e eu falo, mano, tem gente capacitada aqui. Muito. Tem pesquisa de ponta, tem coisa. Às vezes o sistema engessa. Exato. O sistema é feito de uma maneira que engessa. Voltando no lance da inutilidade, é o seguinte. Como a gente tem ali um pouco separado a astronomia e a astronáutica, eu até consigo te dar 2 exemplos perfeitos para isso. Porque o que a gente geralmente entende
e o que as pessoas conseguem compreender é que não dá lucro a curto prazo. Mas ainda existe uma pergunta filosófica por trás disso, que é por que tem que ter lucro? Excluindo, pelo menos a priori, aqui vai essa parte dessa pergunta, vamos focar como se fosse só lucro. Você pode ter o celular mais top de linha do ano, com a câmera mais perfeita possível, tripla, quádrupla, que seja, de 300 e tantos megapixels. Nada, ainda assim, não vai se comparar, por exemplo, com um telescópio como o LSST, que está sendo construído, que tem 3.2 gigapixels. Tem noção do que é uma... Eu não consigo calcular isso. É 3.2 gigapixel num telescópio que vai ficar de forma automática todos os dias tirando foto do céu. Daqui a 10 anos... Isso também vai ser bunda. Exato. Vai estar coisa bunda. Isso daí é geométrico. É aquela fronteira, é a fronteira ali do conhecimento que a galera chama de state of art, né, da tecnologia, que é a partir daquilo ali que, inclusive, as indústrias olham para aquilo ali e falam, peraí, gostei disso daqui. Aí surge um algoritmo novo, inclusive para tratamento de dados, por exemplo, por causa da parte da computação. Aliás, a astronomia não é só para astrônomos, é importante deixar isso claro. Tem muita gente que pode ser de engenharia, de administração, de tudo, cara, para trabalhar com astronomia. Cara, tá surgindo astropolítica agora, pra você ter uma ideia. É uma área emergente, astropolítica. Eu consigo imaginar alguma coisa envolvendo isso. Em astronáutica, você pode pensar, por exemplo, como as sondas indo em outros planetas, que são coisas difíceis, que você vai ter que criar coisas complexas, que exige bastante conhecimento, mas também uma coisa interessante que foi quando eu conversei com um engenheiro, não era astrônomo, um engenheiro lá da NASA, um evento que eu fui, que ele falou pra mim, cara, uma das maiores dificuldades é trabalhar com as pessoas em horários de fuso horário diferente. E pra gerenciar um projeto pra construir um foguete. Aí um é da Hungria, sei lá, outro é do Japão, o outro cara tá nos Estados Unidos, o outro tá na Rússia, e é um negócio bizarro assim pra você juntar todo mundo, entende? Alguém vai ter que dormir de dia, né? Essa parte, ela tem um retorno prático de tecnologia. Tem, porque você está desenvolvendo e empurrando o limiar ali da tecnologia, o state of art. Mais específico para astronomia, eu te dou o exemplo do William Herschel. Eu acho que não tem nenhum melhor exemplo que esse. O William Herschel apontou o telescópio no céu, descobriu o infravermelho, que a gente usa infravermelho hoje. E um monte de coisa. Faz termografia com infravermelho. Mas na época, que bela coisa inútil, né? Bela porcaria. Tem um cartoon, né? Que eu vi outro dia. Você deve ter visto também. Uns Homens das Cavernas. Aí o cara construiu uma roda de pedra. Aí os Homens das Cavernas falaram assim, pô, a gente se matando pra caçar lá e você fazendo esses troços inúteis aí, não serve pra nada. E na área da dinossauros, assim, por que é importante? Paleontologia não é só dinossauro, né? Às vezes é uma coisa importante. Mas as pessoas acabam juntando. O pessoal lembra, e eu particularmente também estou dentro dessa parte. Mas uma coisa louca, com relação a isso que você falou, é que a gente tem que pensar também o quanto não é legal o conhecimento por conhecimento. Né? Você tem, por exemplo, se você for levar em conta as áreas filosóficas, todas elas, e eu incluo teologia nisso. Se você for ver, não são coisas aplicáveis, não são coisas que estejam... Mas elas têm uma questão de entendimento como ser humano, um entendimento pessoal, uma coisa de busca de autoconhecimento, ou uma busca de entender a coisa por fora do dia a dia, né, do cotidiano. Então, se você tem essas áreas, as pessoas levam isso a sério, no sentido de que, tipo, não, filosofia, teologia, tal, não sei o quê, porque vai mostrar alguma coisa que a gente pode viver porque é legal, né, ou que é bom, ou que faz diferença para nossa vida, porque conhecer o universo, conhecer a realidade, entender os seres vivos que já viveram no planeta, não pode ser esse tipo de conhecimento que vai te dar uma visão de mundo diferente, ou que vai fazer entender. Para mim, sempre que eu penso no universo, a minha cabeça explode. Porque são distâncias, são tamanhos, são coisas tão inimagináveis, ou tão difíceis de você se colocar, do mesmo jeito que muitas pessoas têm dificuldade de se colocar com relação ao tempo, né? Tipo, viveu 80 milhões de anos, 200, 500 milhões de anos. Você fala, porra, eu não sei nem quantos são 10 anos, né? E, tipo, de repente a pessoa chega, o ser humano mais longevo que teve viveu, sei lá, 120. Então, quando você chega nesse tipo de compreensão, as pessoas geralmente entram em parafuso. Sim. Então,
quando o Douglas Adams dizia, né, que em média o universo não tem nada, né? Porque a quantidade de vazio é tão maior do que a quantidade de matéria que se você for aproximar, em média não tem nada no universo. Não é interessante pensar dessa forma? Porque é um número ínfimo. Se você for pegar o espaço do universo observável que a gente conhece, a quantidade, fazendo um cálculo, a quantidade de espaço vazio é tipo 99,99999% de todo o espaço. Inclusive, a quantidade de matéria é... Inclusive, isso vai me lembrar até aquelas zoeiras que sempre cada área tem o seu mal, né? O mal que acompanha a gente, mas isso inclusive me faz lembrar da galera que sempre vai lá e fica reclamando, esse pessoal é terra plana e tal, mas eles falam, não, porque o heliocentrismo está errado, porque o certo é o geocentrismo. Cara, na cosmologia, a Terra nem existe, é um pixel, cara, assim... E detalhe, exclui um monte de coisa, porque ainda tem o galactocentrismo, que era uma época em que a gente acreditava que tudo que via-se no céu estava dentro da galáxia. A Via Láctea, que o universo era a Via Láctea. Depois do heliocentrismo veio o galactocentrismo. Aí depois, agora que a gente tem o Big Bang e tal, com lâmpada agora é o buraco negrocentrismo. Não, agora tudo gira, toda a galáxia tem o buraco negro central, que vai o negócio... Não, mas isso faz parte de uma pesquisa estatística. Então, mas eu já tinha lido sobre isso. A gente tem a ideia de que toda galáxia pode ter um buraco negro central. Tá vendo como é que são as coisas? Então, é o buraco negrocentrismo agora. E isso é uma grande questão da atualidade na astrofísica extragaláctica. É entender como é a evolução do buraco negro no centro da galáxia com a galáxia. Como ela nasce, como ela evolui e como ela morre. O que acontece com ela... Quanto tempo demora para uma galáxia nascer, viver e morrer? Dá bilhão? Dá mais bilhão. Dá mais bilhão, porque você podia se perguntar qual é a galáxia mais longe que a gente encontra. Vamos dizer assim, depois do período ali, se você pegar do Big Bang, depois do período das trevas, idade das trevas lá que eles chamam, aí começa a ter as primeiras estrelas, e não são as primeiras, são as primeiras estrelas, as primeiras estruturas. É o quê? É um bilhão de anos, mais ou menos? Mais ou menos. 700 milhões e 1 bilhão de anos após o Big Bang. Quando você para pensar nessa questão do estudo dos fósseis, acaba gerando esse tipo de interpretação, né? Tipo, por que a gente não pode estudar pela vontade de estudar? E é louco, porque assim, a maior parte da paleontologia não é de vertebrados. A maior parte da paleontologia no caso, não é nem de invertebrados ou de plantas, é de seres microscópicos, porque ela é a que tem aplicação econômica. É através da paleontologia que a gente estuda petróleo, que é a base da economia mundial hoje. A gente brinca, né, que, por exemplo, aqueles países muçulmanos lá da Arábia, etc e tal, são todos criacionistas muçulmanos, né, criacionistas corânicos, né? Mas na hora de escavar petróleo, ninguém é criacionista, não. Na hora tem milhões de anos, tem coisa, não sei o quê. Porque os caras não são bestas, eles contratam paleontólogo evolutivo e tal, não sei o quê. Currículo certinho ali, pra fazer a pesquisa de petróleo lá, pra ver e tal. É um trabalho mecânico, mas é um trabalho que depende do entendimento da idade da Terra, da estratigrafia, de tudo isso daí. Quando você vai ver essa parte aplicada, é mais ou menos que nem você falou da astronáutica. A parte da astronáutica da paleontologia é a prospecção de petróleo, seria a parte mais... São duas áreas independentes, assim, porque elas são elas se conectam em muitos pontos. Porque se você pegar a NASA, por exemplo, que é o que todo mundo fala, a NASA, ela é uma instituição ali do governo dos Estados Unidos que você tem uma galera ali, astrofísica mesmo, tem a NASA Ames, por exemplo, que trabalha com astrobiologia, tem uma galera ali que trabalha com astrobiologia, que é sim as ciências puras, mas você tem uma parte dentro da NASA ali que é foguete, agora, por exemplo, que é o SLS, que é para ir para Marte, que é não sei o quê, e tem também o novo administrador, que junto com Mike Pence, o governo Trump lá quer ir voltar para a Lua na década de 20, tem essa parte administrativa, governamental, tem essa parte também mais lançar satélite, prover internet, não sei o que e tal, aplicação prática. E tem a galera, eles valorizam. Eles valorizam a galera que está sentada na mesa, assim, não tanto quanto deveria, mas muito acima do que acontece aqui no Brasil. Eles valorizam a galera que está sentada na mesa ali com papel e caneta só pensando em matemática. Então, mas, por exemplo, eu já fui em vários congressos, agora não, porque depois da crise toda, isso ficou muito delicado, né? Porque a maior contratante de paleontólogos no Brasil era a Petrobras, né? Então a coisa começou a ficar um pouquinho tensa, mas eu lembro dos congressos que eu ia, antes de Petrolão e etc., sempre tinha
a Petrobras patrocinando parte do evento, Congresso de Paleontologia. Para eles era interessante patrocinar a paleontologia em alguns aspectos, pelo menos para conseguir ou pescar talentos que podem fazer, porque como eu falei, é um trabalho, o pessoal que trabalha em prospecção de petróleo com a parte de paleontologia é um trabalho um pouco repetitivo, é um pouco cansativo, né? Não é um trabalho, como é que fala, acadêmico, né? É um trabalho prático. Mas você precisa ter os acadêmicos que estão sempre buscando. Eu lembro lá na USP o laboratório do professor que trabalhava com essa questão de micropaleontologia, que não tinha uma aplicação direta com a prospecção de petróleo, mas que poderia ter. Então era importante ele fazer aquele trabalho de identificação e de explicação de como aquilo se formou, para que depois, né? Então os caras estavam sempre de olho. O pessoal das empresas de petróleo estavam sempre de olho lá, falando assim, ó, ainda não acharam nada de útil. Tá bom, deixa pesquisando. Vai lá pesquisando. Daqui a uns 10 anos a gente volta. O outro lado da paleontologia, que é esse lado pop... É o lado Jurassic Park da coisa. Exato. É uma coisa muito interessante, porque a gente sabe que boa parte dessa questão seria inútil do ponto de vista da sociedade, apesar de que se você for levar ao pé da letra, 99% das atividades humanas são inúteis, entre aspas, né? Você precisa o quê? Você precisa ter saúde, morar em algum lugar e ter comida. Então, tirando medicina, engenharia e agricultura e agropecuária, todo o resto é inútil, né? Se você for levar em conta nesse sentido. Por que as pessoas consomem cultura pop? Por que as pessoas gastam milhões de reais para assistir, sabe? Dão milhões de reais para as indústrias de cinema para assistir Avengers, por exemplo, comprando action figure, fazendo essas coisas. É inútil, mas as pessoas gostam. Elas têm tesão em fazer isso, porque isso é legal. Dinossauro é legal. É legal. As pessoas gastam dinheiro com dinossauro, porque elas acham da hora. O núcleo de Dino Freaks é assustador. Primeiro que você conhece um monte de dodói ali dentro. Pessoal, eu acho que na astronomia é a mesma coisa. Os astrofreaks deve ser uma coisa meio complicada. Mas essas pessoas chegam num nível de nerdice que é, assim, academicíssimo. O cara trabalha com uma coisa que não tem nada a ver, sabe? O cara, sei lá, é barman. Mas o cara tem um nível de conhecimento de paleontologia que é absurdo. Você fala, pra que isso serve? Nada, o cara é nerd. Então, pra mim, eu faço um paralelo com o mesmo cara que, sei lá, que é fanático por revistinha, né? Que chega e fala assim, olha, esse número foi publicado por não sei o que no ano tal e... Pra mim é parecido. Por que as pessoas fazem isso? Você precisa ter uma utilidade. O cara gosta. Na astronomia tem muito isso. Como eu falei antes, tem professores e alunos, colegas que eu conheci que são inteligentíssimos, mas já conheci algumas pessoas, cara, assim, inacreditavelmente inteligente no sentido de guardar todas as informações de astronomia e é assim, sei lá, engenharia elétrica. Tem Entendeu? Gente que eu já vi que o cara era formado em turismo e ele trabalhava como administrador de empresa, uma coisa assim, de turismo, né, essas coisas de viagem. Ele chegava a propor problemas e tentar bolar teste de hipótese, porque isso daí já entra numa questão de pós-graduação, né? Então o cara tinha até uns 2, 3 artigos publicados, porque os cientistas que estavam na área usavam desse conhecimento dele e do tempo disponível que ele podia ter para fazer parte braçal e essas coisas. Então, você para pensar, o que pesquisar dinossauro, por exemplo, ou mesmo fóssil de invertebrado, trilobita é uma coisa muito legal, o pessoal gosta de trilobita, tem aqueles fósseis de Ediacara lá, que são aquelas primeiras formas animais e tal. Quando você vai ver isso daí, isso dá dinheiro. Mas é inútil, mas dá dinheiro. O pessoal gosta disso. Então, uma das coisas que eu costumo falar, eu escrevi um texto sobre isso, foi o único texto que eu escrevi no blog da Bayer, que era Por que estudar dinossauros? E nesse texto eu falo, você tem cidades que vivem de turismo. Turismo é inútil também. Né? Eu vou viajar, por que você vai viajar? Você não tá bem na tua casa? Por que você vai viajar? É inútil. Então, e aí a pessoa viaja para uma cidade que tenha ou um museu de história natural, ou que tenha um parque temático com animatrônicos, ou tem alguma coisa assim. Pegar algo diferente do que ela tá acostumada na vida dela. Gente. Se o turismo alimenta uma área do comércio da cidade, da economia da cidade, e esse turismo é na base dos dinossauros, você precisa ter um pesquisador por trás, você precisa ter uma pesquisa por trás. Boa parte dessas cidades são cidades em que você tem sítios paleontológicos ali, onde você trabalha com esse tipo de coisa. Eu fiquei imaginando perua de guia. Ele de guia, assim, com a camisa do Jurassic Tem que estar, não. Com jipinho, vindo com jipinho, assim. É safari, né? Congresso de paleontologia é muito assustador, porque todo mundo tem que estar com um colete caqui e um chapéu de aba larga. Eu não sei porquê.
todo mundo tem que se vestir, sabe, como o Dr. Grant, assim, é uma coisa, sei lá por quê, cara. E tem uns pesquisadores que vão sempre com a mesma roupa. E aí você fala, cara, não tem outra roupa, né? Turma da Mônica, sabe? Tem sempre a mesma roupa, o armário cheio da mesma roupa. E o pessoal se veste sempre desse jeito. Tudo bem, cada um se veste como tiver confortável. Tudo bem, sabe? O cara quer dizer, ir de vestido, não tô nem aí. Uma coisa interessante por parte que não, da astronomia que não tem a ver com a academia é que tem uma galera que acaba se especializando, vamos dizer assim, sem querer, em algumas áreas mais acessíveis. A gente não tem, por exemplo, acesso a Deep Space Objects, que são objetos de céu profundo, tipo galáxias, porque a gente mora em grandes cidades que o céu não existe céu pra gente. Não tem luz, a poluição, a iluminação. E a gente tá tão acostumado, inclusive a gente tá tão acostumado com isso que quando tem aqui, hoje em dia acabou, né? Mas tinha naquela época dos blackouts, que apagava tudo e você via o céu, era quando surgia ETs, né? Surgia as naves. Esses dias eu subiu assim, eu e a minha esposa num lugar que dava pra gente ver bastante o céu, mas tava com umas nuvens e tal. E ela falava, o que é aquilo que tá andando? E aquilo que tá andando? Eu falava, não tá andando. Tá parado. Não, mas é que tá andando, não sei o quê. Na verdade era a nuvem que tava andando e o seu referencial mudava, porque era muito devagar, então parecia que era o corpo que tava se mexendo. E tinha um que realmente passou andando, que estava muito rápido, assim, e eu falei, aquilo lá provavelmente... Um risco assim? Não, era uma coisa bem devagar. Eu falei, aquilo lá ou é um satélite, ou é alguma coisa que pisca, exato, né? Sim, então, mas a gente não está acostumado. O dia a dia, assim, pegando a estrada, indo trabalhar, voltando para casa todo dia, você não está acostumado com um céu limpo fora de cidade. Eu lembro quando eu fiz campo no deserto, lá na Patagônia, era extraordinário, porque ilumina de fato. Ilumina de fato, é tanta estrela, mas tanta estrela, e tem a lua e etc, que você efetivamente consegue ver, não faz breu total. E aí que é interessante, porque ainda que a gente esteja num lugar assim, como Rio de Janeiro, São Paulo, centros assim urbanos, você ainda consegue pegar algumas coisas tipo meteoros. E aí você tem várias pessoas assim, pensa, a pessoa parou, olhou pro céu por algum momento e sem querer viu um meteoro. E ela já começa a questionar, cara, o que é aquilo ali? Aí daqui a pouco ela tá lendo um artigo de meteoro. Daqui a pouco ela tá lendo um livrinho ali de divulgação científica, introdutório de meteoro. E daqui a pouco ela observa mais um. Aí ela compra equipamento. Aí consegue... E começa só, vamos dizer assim, no amadorismo. Mas daqui a pouco ela já tá vendo equação de Kepler para movimentos planetários. Daqui a pouco ela tá vendo modificação de Kepler por Newton. E daqui a pouco ela tá calculando trajetória. E aí daqui a pouco, mas peraí, tem meteoro, mas também... Pera lá, cara, esse seu daqui a pouco aí tá muito... Não, chega, pior que chega. Chega nisso, eu já vi isso acontecendo, chega nisso. Porque aí a pessoa vai se interessando por aquilo ali, aí, mas peraí, também tem uns meteoritos. E aí acaba indo num museu nacional, tem uns meteoritos, cara, bonitinho ali. Mas você ainda tem os meteoritos, aí fala, bom, peraí, tem a composição química, alguns meteoros podem explodir no céu, que dá aquele, que é o que eles chamam de fireball, né? E aí tu ouve o som, aí tu... Depende, claro que depende da pessoa, do quão questionadora ela é. Mas eu já vi pessoas que não são da astronomia e que entram nisso e se especializam em meteoros, cara. A profissão da pessoa não tem nada a ver. Nada a ver, mas ela ainda... E ela chega a desenvolver pesquisa. Que legal isso é uma coisa acessível. Às pessoas. É interessante, lá no museu eu conhecia pelo menos na verdade mais de um. Pessoas que, enfim, já tinham a sua profissão, já estavam até perto de aposentar e falaram, não, sempre gostei de bicho, nunca consegui estudar isso e agora eu vou estudar. E não precisa de bolsa, né? Porque já tem dinheiro, já criou a vida e tal, e falava assim, não, eu vou ficar aqui estudando bicho. Essas pessoas geralmente têm mais chance até, como ela não tem a obrigação de orientar ninguém, de preencher, fazer relatório, de prestar conta, não sei o quê, essa pessoa é mais produtiva até do que os próprios pesquisadores, porque ela tem mais tempo livre e tal. Não tem a pressão de publicação de artigo, né? Exato. E aí a gente entra de novo. O fator H. Exato, né? Você não tem isso daí, você só publica. Então, vamos voltar agora para essa questão do assunto da inutilidade da coisa, né? Que eu tava falando. Tem gente que simplesmente acha legal aquilo. Mas, se você for parar pra pensar, então, esses dias, né? No caso, quando a gente tá gravando, foi hoje. Mas vamos colocar aí pra quando esse vídeo vai sair, que eu sei lá quando vai ser. E o excelentíssimo presidente colocou um tweet, né? Ele não, é o Carluxo que colocou, que a gente sabe que é ele que faz. Mas ele colocou um tweet falando que o Weintraub lá, o ministro da educação, ia
medida, acho que contingencial, ou sei lá, deixar independente, alguma coisa assim. Basicamente, cortar a verba de faculdade de ciências humanas, especificamente ciências sociais e filosofia. Porque ele disse que o importante é você priorizar a verba daquilo que é mais aplicável para os alunos e tal. Deu o exemplo do Japão, que também a gente já foi atrás e viu que o Japão, o contexto era completamente diferente do brasileiro, não tinha nada a ver, a justificativa não é comparável ao que aconteceu no Japão, e o Japão não fez. Além disso, que é pior. Exato, o cara ameaçou, o ministro do Japão ameaçou, o pessoal ficou xingando, ele voltou atrás e parou. Então, quer dizer, nada justifica o que ele falou com relação a isso. Mas esse argumento do inútil, que a gente sabe que, assim, se você não parar pra pensar, a sociologia como aplicação prática de entender um contexto, ela é até mais útil que a astronomia, se você for ver na nossa vida. Porque Sim. A sociologia está tratando de uma coisa que a gente convive todo dia. Que, obviamente, que possui eu tenho minhas discordâncias com uma série de coisas, mas também conheço pouco. Né? A minha discordância muitas vezes é senso comum, mas, enfim, ou às vezes é por causa do certo conflito que há entre ciências humanas e biológicas, né? Que é um conflito mais acadêmico, mas enfim... É mais aplicável. E o Bolsonaro está querendo cortar a verba disso. Para mim, como você sabe, né, ele falou ciências humanas, direito é ciências humanas, ninguém vai cortar nada do direito. É aquela coisa. E como falou até um amigo meu no Twitter, né, teologia também. Se for ver, quero ver se vai cortar. Fala com a Damares lá, quero ver se vai cortar o contingenciamento de teologia, né? É que a universidade Esses pública... Esses caras são tão burros que o governo vai e corta também. Não é que a universidade pública acha que não tem teologia, mas enfim, não é contingenciamento, é descentralizar o investimento. Seja o que isso queira dizer. Mas aparentemente descentralizar o investimento, como eu entendo, hoje o investimento é centralizado no, sei lá, se for uma universidade federal, no governo federal. Descentralizar é tipo assim, jogo para os estados. Agora, obviamente que eu acredito que não seja competência do governo federal gerir universidades estaduais como a USP, Unicamp, etc. O ERJ, ou o ERJ aqui, né? Fazer essa descentralização apenas nos cursos de humanas, já que o objetivo dele é exatamente essa questão de corte de verbas, né? E da parte praticidade, você pode cortar na matemática, por exemplo, tecnicamente. Você poderia cortar da linguística, você poderia cortar de uma série de lugares que não tem uma aplicação prática. Cortar especificamente das ciências sociais e da filosofia, e não de todas as ciências humanas, mas especificamente sociais e filosofia, a meu ver, é um cala-boca. Tá incomodando ele. Esse pessoal de ciências sociais pensa muito sobre o que tá acontecendo aqui. Eu não quero que essa galera pense, eu quero que vá à falência mesmo. Porque é muito particular você fazer só isso. Só com essas. Só com essas. E você também tem o fato de que o Olavo tem um ranço monstruoso da Academia Filosófica do Brasil, porque não quiseram aceitar ele, né? Paciência, era só ele não falar bosta, mas tudo bem. Não quiseram aceitar ele dentro da filosofia, então ele tem uma coisa mal resolvida, um recalque gigantesco ali, que ele talvez tenha tido até uma mãozinha dele lá. Se você for parar pra pensar, né? E aí eu só usei porque a temática para esse vídeo surgiu por causa desse tweet. Se você for olhar esse tipo de pensamento, você corta o investimento de 80% da pesquisa. Dessa questão de aplicabilidade imediata. Né? Mas eu não sei até que ponto. Eu fico pensando o seguinte, eu não sei aonde a galera coloca isso na cabeça de que as ciências humanas não são importantes. Eu sei que existe meio que uma hierarquia nesse sentido. Tem. Inclusive você tem ali a hierarquia da ciência aplicada e pura, eu sei que existe. Mas eu não vejo sentido. Se você estudar a história, você vê que não tem sentido. Um vídeo que eu fiz que foi de um artista, um pintor, cara. Um pintor, que era arquiteto e tal. Era um pintor. É Chesley Bonestell. Ele, antes da era espacial, antes de acontecer ônibus espaciais, programa Apollo, antes disso tudo, ele já imaginava e pintava com cavalete e tinta. Tem um vídeo que eu fiz, pintava com cavalete, como seria colonizar a Lua, como seria colonizar Marte, como seria a Lua de Saturno, Encélado, como seria Titã. Ele ficava imaginando essas coisas. E ele... tanto que teve uma época que ele foi convidado para fazer as figuras para o Wernher von Braun. Sim. No programa Apollo. E o Wernher von Braun ele conseguiu criar essa cultura assim nos Estados Unidos. Ele foi na Disney, cara. Ele gravou na Disney. Então, ele popularizou essa coisa de foguete. Então, quer dizer, é um artista que trouxe pra realidade
tá entendendo? A exploração espacial, e hoje você tem um GPS, você tem um monte de coisa, já tem foto da Lua, da parte de trás, da parte da frente. Isso é uma coisa bem interessante, né? A maneira. E aí se você for pra arte, pior ainda, né? Aí que o pessoal fala que é coisa inútil mesmo. E aí, independe das críticas que eventualmente eu até acho que sejam produtivas sobre determinados tipos de situações pontuais. Mas você jogar a água fora junto com o bebê, a meu ver, é um erro muito grande. E com relação às ciências humanas, a ideia do pessoal muitas vezes é essa, né? E outra, o desconhecimento com relação ao que está sendo abordado, muitas vezes é o que faz as pessoas fazerem um julgamento de que aquilo é errado, ruim ou inútil. Que é a mesma coisa que às vezes eu escuto, tipo, você vai cavucar osso velho, sabe? Que coisa inútil é essa, entendeu? É uma discussão que vai longe. Mas aí se você for parar pra pensar, é aquilo. Por que você teria que fazer certas áreas da coisa que não são imediatamente relevantes? Principalmente na questão de pesquisa. Eu falei da astronomia, eu já ouvi muitas vezes. Tipo, gastam trilhões de dólares no espaço e um monte de gente passando fome. E na África estão passando fome, que é uma falácia, né? O próprio Carl Sagan colocou isso daí, na falácia do mais relevante versus menos relevante. Você não tem que abrir mão de uma coisa por causa de outra. Se por um acaso, sei lá, o Zimbábue estiver gastando mais dinheiro com pesquisa espacial do que matando a fome das pessoas, você até pode dizer que, tipo, olha, tá havendo aí um problema de prioridades no país. Muitas dessas coisas também é falta de conhecimento, porque... Beleza, você tem ali uma área de pesquisa pura, por exemplo, lançar um James Webb para estudar infravermelho, mas você tem de fato ali satélites que são lançados dos foguetes que é aplicável. Tem órbita geoestacionária para observar, sei lá, a floresta amazônica ali. Ou meteorologia. Meteorologia. E agora, serve para agricultura. Não, agricultura, ou por exemplo, que nem Moçambique agora foi destruída por causa de uma tempestade e tá vindo outra. Agora, quando a gente tá gravando o vídeo, tá se aproximando, passou agora pelo Comoros e tá chegando em Moçambique, né? Então, quando esse vídeo sair, já vai ter chegado. Como que você sabe que isso tá acontecendo? É alguém com a muleta da praia assim, ela chega assim, tá vindo. Tá vindo, é satélite, cara, é satélite. Então, essas coisas são interessantes. A busca, por exemplo, por uma questão evolutiva, que nem a gente faz, né? O estudo de evolução, eventualmente, pra pessoa que tá pesquisando é uma nerdice, é uma questão de conhecimento pelo conhecimento, mas é um pequeno tijolinho que você vai colocando na ciência e isso a longo prazo, olhando no zoom out, você começa a ver que cada um daqueles tijolinhos fez uma coisa global. Acho que a discussão foi legal. O que vocês acharam aí? Se coloca aqui nos comentários. Confiram o canal do Felipe, especialmente porque vai ter vídeo nosso agora lá no canal dele. Velho, foi um prazer. Prazerzão. Gostei bastante. Então, se vocês gostam de astronomia, querem saber sobre assuntos do momento, né? E, enfim, já conhecerem o Sacane do Space Today, o clubinho da astronomia, né? Então, né? Tem o Schwarza também lá do Poligonautas. O Felipe também é uma boa pedida aí, o Café e Ciência, vale a pena. Falou!